Olá pessoal, gente que produz hoje, vem a Lajeado. Nós vamos conhecer aqui dentro da cidade uma plantação de lúpulo. Vem comigo! Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Marcos no lúpulo Dona Inês, aqui que faz o lúpulo da cervejaria Salva. E nós vamos conhecer um pouquinho mais desse processo com o Marcos aqui, né Marcos? Sim, então, sou o Marcos, eu sou o engenheiro agrônomo da cervejaria Salva, né? A gente tem alguns produtores parceiros aqui na região de lúpulo. O lúpulo Dona Inês é uma propriedade parceira nossa aqui em Lajeado, eles já estão na segunda safra, colhendo a segunda safra agora. É uma propriedade que tem umas 500 plantas a campo, o pessoal agora está no momento de colheita, a gente está separando os cones das plantas para levar para a cervejaria ainda hoje, já secar, poder embalar e logo mais lá nas cervejas. Vou mostrar aqui para vocês o que a Dona Inês está fazendo aqui, colhendo o lúpulo, né Dona Inês? Colhendo lúpulo para mandar para Salva. Para mandar para Salva ainda hoje. Mas vamos começar mostrando como é que isso começa? Vamos lá. Bora lá então. Então vamos lá na muda. Seu Hélio vai conosco também, né seu Hélio? Vamos lá, tranquilo. Aqui como a gente faz a muda é bem parecida com muda de videira, por exemplo, né, que é uma estaquinha. Tu pega uma estaca ali, um intervalo de 2 folhas, quando a folha é muito grande, tu tira uma parte dela e é bom deixar na água para primeiro enraizar bem, né? E assim que ela começa a enraizar bem, vai vindo alguns raminhos aqui nas gemas e aí a gente vai notando que vai criando raiz por aqui, que é quando está bem enraizado, a gente leva ela para o campo. Sempre bom levar numa época mais nublada, assim, para a planta sofrer menos, né? E transplanta ela para ela começar a crescer. Exatamente. Vamos ver ela em campo então? Vamos lá. Mas me conta como é que foi que vocês chegaram no seu Hélio, como é que é a história né, do lúpulo aqui da Dona Inês? Começou com o filho dele, né, o Natan, que também é um dos proprietários aqui e ajuda a cuidar lá embaixo. Ele conta que um dia ele estava no Facebook olhando assim as coisas e apareceu lá um post da Salva falando do Salva Hops e aí ele mandou um WhatsApp e me chamou, né? Falou, queria entender como é que era e tal. E como todo mundo que para aqui no Dona Inês, eu achei estranho quando eu parei, né? Porque parece um terreno de uma casa só, né? Uhum. E aí a gente vai descendo e vai conhecendo mais coisas aqui. Eu apresentei como que era a ideia do projeto, que a gente garantia toda a assistência técnica, garantia a compra depois. Ele achou bem interessante e aí a gente começou a entender como ficaria melhor. A gente começou com essa área aqui na frente, que é o matrizeiro. Foi ali que ele plantou as primeiras mudas, mas na época eram umas traves de taquara, assim. Uhum. E aí a ideia era que só vegetasse as plantas para ele tirar a muda para a própria área dele. E aí depois disso a gente fez a área lá atrás. Então a história toda começou com o Facebook. Olha, aqui tem outra coisa interessante para mostrar aqui, ó. A gente teve uns episódios já na Folito e vocês usam fertilizante orgânico da Folito aqui era de Lajeado, mas a produção hoje tá em Estrela, né? Nós já mostramos no episódio anterior, quem não viu ainda, volta para trás e assiste aí dos fertilizantes orgânicos da Folito. Que interessante essa parceria. Eu trabalho na Folita. Ah, que legal! Eu sou motorista lá e eles se interessaram bastante, né? O Fernando e o Rodolfo, né? Grandes caras. E aí patrocinaram o adubo, né? É importante. E aí Sim. a gente não tem por que não botar uma propagandazinha para eles, né? Claro. Porque quer queira ou não, assim, o adubo da Folita ele é um composto e ele é fermentado, né? Ele não tem doença, né? Não, e é uma coisa importante porque é uma questão ambiental também. Eles retiram né, tudo aquilo que é para o lixo, né, das propriedades, etc. E transformam em fertilizante, adubo, isso é coisa... Eu que trabalho lá, eu vejo o que acontece lá, né? Então, tudo que entra lá, né, e depois sai tudo o adubozinho, né? Que legal. E muita gente diz que é bom, né? E aí resolveu, que ajudou bastante, porque essa terra aqui era bem fraca, né? Sim. Ainda mais agora com guerra, com dificuldade de conseguir NPK, aí vocês têm NPK em casa, né? Exato. Sim. Ali a gente notou que, como eu te comentei lá atrás antes, a gente não garante a compra da primeira safra, né?
E aqui, quando a gente teve os primeiros cones ano passado, a gente viu e a qualidade estava incrível, assim, muito aromático, cheio de lupulina os cones. Aqui então é o matrizeiro, onde eles só tiram mudas, né? Aqui a gente tem umas 11 variedades de lúpulo. Aqui tem algumas repetidas, claro, né? Só que isso aqui também funciona como um campo de teste, né? A variedade que eu te falei lá em cima que não está indo muito bem lá atrás, né? É aquela última ali, ó. Pode ver que ela não desenvolveu tanto quanto as outras. Então você procura encontrar melhor adaptação da espécie e tudo mais. Exato. Aqui. Essa aqui, por exemplo, olha como ela tá grande, já emitiu bastante raminho lateral, já tem alguma produção. Claro que aqui elas não estão na condição ideal de plantio, pelo tipo de condução e tal, que a gente só quer que elas vegetem para fazer muda, né? Só que já é um espelho do que a gente pode esperar lá atrás. Então aquela é uma variedade que a gente está arrancando hoje e essa é uma variedade que a gente vai começar a plantar mais agora. Ah, entendi. Então aqui começa a escolha já do que vai se produzir em mais larga Exato. escala. E como é que é essa matrizaria? Aqui então essas plantas crescem e se retira daí aquilo que vai servir para as próximas, né? Exatamente, isso aí. A gente... agora elas estão muito grandes, né? Não é a ideia, como a gente está com a área lá quase cheia lá atrás, então tá fazendo menos mudas. Mas aqui, por exemplo, a ideia é que ela vegete, tu vai tirando os raminhos, vai fazendo muda lá em cima, muda ficou pronta, tu traz para a área ali embaixo, que é a área comercial. Você corta um pedaço do ramo, planta, ela enraiza. Isso, igual lá em cima na piscininha, né? Tu vai colocar ali nos saquinhos, deixa enraizar bem, depois que enraizou, às vezes até é bom fazer umas podas enquanto ela tá ali como muda para crescer mais raiz. A hora que tá ok, a gente traz para baixo pro campo. Então elas são todas fêmeas, não precisa de fertilização, não precisa de nada disso. Não precisa. O lúpulo é uma planta que só cultiva as plantas femininas, né? Que são essas que vão dar mais lupulina, que vai ser mais amargor, mais aroma para cerveja. Por isso que dá sempre para fazer o plantio Por isso tá aqui, é porque tu tá clonando. Tá clonando ela. Se tu faz por semente, tu tem a possibilidade de nascer alguns machos no meio e aí não é interessante. Então tá, aqui então é a plantação em si, né? Sim, A aqui gente viu lá no início onde faz o enraizamento da muda, daí depois a gente viu as matrizarias, que na verdade faz a própria muda antes. Isso. E aqui a gente está vendo então que é a produção de fato, né? Isso. Sué? É isso aí. Aqui, então, aqui é uma área que a gente projetou junto para eles, né? Aqui é uma área que tem uma capacidade de até 500 plantas, mais ou menos. Como vocês podem ver, ela é uma trepadeira, né? Elas estão um pouquinho magras, que sofreram bastante com essa seca. Estiagem, né? Mas de qualquer forma, tão bonitas, vão dar uma produção ok, até por tudo que passaram, né? Todo ano a gente tem que puxar esses fios de algodão aqui, né? E esse é o primeiro trabalho da safra, né? Depois tu tem que conduzir esses ramos, eles sobem. O fio de algodão é o que sobe aqui para ela trepar, né? Isso, Quando ela é você chama toda certo? amarrada com um cabo de aço e aí lá em cima tu Amarra o fio. algodão. Isso, Ela vai rolando nele, sim. isso, e daqui vocês podem ver, ó. Que é que ela foi crescendo, chega lá em cima e começa a produção, né? E daí lá em cima ela vai ser cortada para ser Isso, carregada. que é o que a gente está fazendo agora na colheita, né? Uhum. Tem alguns buracos por aí porque a gente já está colhendo. Mas basicamente a gente derruba a planta lá em cima, aqui a gente corta na altura do primeiro cone, mais ou menos, e deixa ela vegetando até o inverno para ela acumular mais reserva para o ano que vem, né? Uhum. E é isso aí. É a mesma planta, ela vai ficar aqui embaixo, Isso, você vai cortar ela aqui e tal, e aí você vai usar novamente ela no ano que vem. exato, ela é uma planta perene, então eu sempre comparo muito com a videira, que fica mais fácil da gente lembrar, né? A videira tu tem o ramo principal dela, que tu vai manter ele todo ano e vai podando ele. Uhum. No caso do lúpulo, aqui é a parte de reserva dela. Aqui. Então, na entrada do inverno, a gente vai podar ela aqui com uns 5 centímetros mais ou menos. Uhum. E aqui embaixo tem a coroa de rizomas dela, onde tem um monte de geminha pronta para brotar no que vem. Ah, daí vai subindo de novo aqui. Isso, ela entra em dormência agora no inverno, igual a videira também. Uhum. E aí na saída do inverno, ali por setembro, outubro, ela volta a rebrotar por aqui. O período é parecido também. É, bem parecido. Vai colher no verão, mais ou menos. Isso, colhe agora, fevereiro, março, umas mais tardias até iníciozinho de abril, e aí fechou a safra. Início do inverno a gente poda, faz uma roçada, cobre elas, e aí ela entra em dormência. E depois da dormência ela volta a rebrotar. E aí então, durante o verão precisa irrigar, né? Isso não tem outro jeito. Se não irrigar, se foi, né? Sim. 25 litros, como é que é a quantidade de água que ela precisa? De 25 a 30 litros por planta por dia. É muita coisa. É bastante coisa. Uma área desse tamanho aqui, a gente tem aqui uns 2.000 metros. A gente precisaria de uns 12 a 15 mil litros por dia.
Muito bom, muito bom. É uma coisa que esse ano foi com a estiagem foi um desafio, né? Foi. Não foi fácil. Mas vocês tinham água que ainda passou. Que legal então. E aí depois colhe, né? Corta, leva para lá, colhe, tira, nesse caso manualmente, mas vai ser feito já A zona de beneficiamento. já com tecnologia para tirar, mas por enquanto ainda manual, né? E aí depois disso é só gastar dinheiro. Mas, dona Inês, seu Hélio, eu quero agradecer a vocês, também ao Marcos por toda a explicação técnica, Marcos, por ter nos recebido aqui na propriedade de vocês. E mostrar, é muito curioso, né? Uma coisa que é recente, né, no Brasil e no Rio Grande do Sul, e é muito legal que esteja hoje gerando renda, né, gerando oportunidade para vocês aqui, né? E vocês estejam aperfeiçoando e desenvolvendo tão bem isso aqui aqui em Lajeado, né? Dentro da cidade ainda, né? Em Convento. Obrigado, dona Inês. Eu que agradeço. Seu Hélio, obrigado. Pessoal, nós conhecemos hoje a plantação e produção de lúpulo, gente que produz aqui em Lajeado. Nós vamos conhecer no próximo episódio, você fica aqui comigo, inscrito no canal, se inscreve, não perde nada, você vai ver como é que é fabricada a cerveja com este lúpulo produzido aqui na Cervejaria Salva, em Bom Retiro do Sul. Vem comigo!